Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler juntos o verso de número 14. Leiamos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Ó Senhor, que tempo gostoso é esse que nós temos, da lembrança da providência do Senhor, que traz todo sentido, todo perdão, toda alegria do verdadeiro cristianismo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos deu o seu Filho, Jesus, e nós podemos nesse tempo festejar a graça do Senhor. E pedimos que o Senhor, mais uma vez, esteja com a Tua palavra conduzindo a nossa vida, nos ensinando a viver como um povo verdadeiramente, ó Pai, fiel a Ti e que se alegra no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós durante esse mês temos falado sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, o significado disso. E para isso eu tenho usado com vocês o texto do Evangelho de João. E como eu lhes disse, sempre que eu quero ensinar ou sugerir uma leitura daquele que está começando no Evangelho, na Escritura, eu digo, leia o Evangelho de João. Pela maneira com que João traz a história de Jesus, as intenções de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. E como Deus age no coração daquele povo, como age no nosso coração. Vimos coisas interessantíssimas nos primeiros versos. Quando o texto nos mostra claramente que esse Jesus que nós cantamos, adoramos e nos alegramos no Natal, sempre lembrando daquela criancinha na manjedoura, e que verdadeiramente foi assim que a história aconteceu. Aquele que se tornou homem já era eternamente Deus, no princípio. E a gente pensa naquela palavra inicial, quando em Gênesis a Bíblia começa dizendo, no princípio, é a mesma coisa. Naquele princípio Deus criou todas as coisas, e Jesus estava ali. E agora o texto começa dizendo, e no princípio, esse Jesus, que é chamado aqui de verbo, de logos, que aponta, através dessa palavra, para o Criador, para aquele que de onde sai toda a essência da existência. Esse verbo, ele estava com Deus, esse verbo era Deus, e ele estava desde o princípio, na Trindade. E ele diz, e ele é Criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E se ele não tivesse presente na criação, diz o texto, sem ele nada do que foi feito se fez. E nós vimos coisas maravilhosas a respeito desse Jesus aqui no texto. Desse Deus maravilhoso que é muito mais do que uma criança. Eu gosto de ver Jesus ali no texto, não como uma criança indefesa, apesar de que era. Ele precisava da sua mãe. Ele teve que nascer como qualquer um de nós. E nos primeiros momentos da sua história, nos primeiros anos, ele dependeu em tudo dos seus pais. Você lembra quando seu filho nasceu? Sua filha. Se você não trocasse, se você não cuidasse, essa criança morreria. Ela morreria de infecções das sujeiras. Se você não amamentasse, essa criança morreria de fome. Se você não desse água, essa criança morreria de sede. E eu fico pensando, o próprio Deus se sujeitou a tudo isso, sem jamais deixar de ser Deus. E hoje nós vamos pensar um pouco exatamente nesse Deus maravilhoso.
Aqui no verso de número 14, o texto começa falando-nos a respeito da glória de Deus, dizendo que, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender que a palavra glória aqui no texto carrega a ideia de peso, de beleza, de valor, de importância. Por isso, desperta em nós a percepção da sua glória. É algo que não precisa que alguém nos explique, simplesmente de contemplar, dizemos, isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é esplendoroso. E você já esteve diante de alguma coisa que te emocionou tanto que você, de alegria, chorou? Talvez o nascimento de um filho, que é um milagre fantástico, é esplendoroso, é glorioso, e você se alegra. São coisas que acontecem e que naturalmente apontam para algo demais. Nós usamos essa palavra quando algo nos tira o fôlego. Um pôr do sol, eventualmente a gente vê o pôr do sol de uma maneira diferente, aquilo nos comove. Ou o nascimento de um filho, como eu sugeri, ou uma noiva entrando no seu casamento, né, Tiago? Uma verdade que confronta e consola ao mesmo tempo. Quando a palavra de Deus vem diante de nós e nós ouvimos essa palavra, sob essa palavra, ou lemos, e a gente percebe claramente Deus com o Espírito usando aquilo e fala a nós e acalma a nossa alma e nos dá direção quando estamos perdidos, ou diz sim ou diz não, mas tudo segundo o querer dele, e nós sentimos algo que somente podemos experimentar em Deus. João afirma algo extraordinário aqui no texto. Ele diz que a glória de Deus, ela não ficou distante. A glória de Deus, ela se aproximou. Ela tomou forma humana e ela foi vista. E a glória, não do homem, mas de Deus, foi vista. E foi vista para que pudesse, nesse tempo em que ela esteve, percebida, evidenciada, conhecida, pudesse ser o Salvador. Não é uma ideia abstrata. Não é algum conceito filosófico. O texto bíblico está falando de uma pessoa, e essa pessoa é a segunda pessoa da Trindade, está se referindo a Jesus. No Natal, nós festejamos esse Deus de glória. Nós alegramos o nosso coração ao nos fazer lembrar de que Ele veio ao mundo por amor a nós. Eu creio que João capítulo 1, verso 14, é um dos textos mais densos de toda a Escritura. Porque traz várias afirmações a respeito da pessoa de Jesus. E aqui, nós vendo quem o Senhor Jesus, isso nos leva ao significado de Cristo e nos leva também ao posicionamento correto que devemos ter diante desse Jesus. Você percebeu que o texto é uma frase só? Observa. E o verbo se fez carne entre nós, vírgula, cheio de graça e de verdade, vírgula, e vimos a sua glória, vírgula, glória como do unigênito do Pai. Uma frase só. Ontem eu sentei à tarde com uma senhora que disse que depois de ter lido a Bíblia várias vezes, ela agora estava copiando a Bíblia. Ela estava copiando. Do jeito que a Bíblia está, ela estava copiando. E ela disse para mim, olha, tem sido uma experiência fantástica. Porque parece que é um tempo a mais pensando em cada palavra que eu estou escrevendo ali, e parece que o texto pula. Eu disse, eu posso ajudar a senhora ainda um pouquinho mais.
eu posso ensiná-la a fazer uma diagramação no português, do texto bíblico no português. Ela disse: o que é isso? Eu falei: é um negócio que nós, teólogos, fazemos usando a língua no original. Nós também copiamos, mas colocando essas palavras de maneira ordenada, organizada, de tal forma que a hora que eu olho, eu vejo todos os detalhes do texto. Cada preposição, cada advérbio, cada adjetivo, tudo que está ali. E isso tem um significado. E eu disse para ela: então vamos sentar. E sentamos à tarde. Eu iria simplesmente ajudá-la a fazer isso de maneira simples. Mas nós gastamos 1h30. O coração dela se alegrou e ela disse: eu nunca imaginei que hoje eu iria ver a Bíblia desse jeito. E eu fiquei feliz. Quando nós temos a oportunidade de, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ir pensando e conhecendo cada uma dessas particularidades que Deus traz na Escritura a respeito de si, a respeito do seu amor, do seu favor, do seu resgate, do seu perdão, do seu juízo. Cada uma dessas coisas, elas tomam o lugar certo na nossa vida. E aqui nós temos uma única frase, mas tem 4 verdades aqui nesse texto, sobre Jesus. João usa poucas palavras, mas apresenta 4 realidades centrais a respeito da pessoa de Cristo. A primeira coisa que ele nos mostra é que ele foi humilde. O texto diz: o Verbo se fez carne. Gente, o Verbo é Deus. É o Senhor, aquele que conhecemos hoje pela manhã, depois de terminarmos o estudo desses 3 últimos domingos, do Salmo 139, que nos mostra 3 verdades a respeito de Deus. É um Deus que conhece todas as coisas, os pensamentos que ainda não chegaram aqui, as palavras que ainda não vieram para a minha boca, Ele já conhece. Ele conhece todas as coisas, isso é maravilhoso demais. Ele está em todo lugar e eu não posso fugir dele, indo para o fundo do mar, ou subindo nas estrelas, ou indo para a alvorada, ou indo para o mar. Independente de onde eu vá, Ele está ali, porque Ele é onipresente, e Ele é um Deus que cuida, supre, é o que o autor diz lá. E depois nós vimos que Ele é um Deus onipotente, e é aquele que pode me salvar da morte, que tem a ver com o meu pecado. E Ele tem poder de me perdoar, Ele tem poder de me arrancar do inferno, Ele tem o poder de me arrancar da morte, Ele tem o poder de viver e fazer-me viver na intimidade dEle. Que Deus maravilhoso! E esse é Deus maravilhoso, Ele resolveu se humilhar, tornando a forma de homem, como nós vamos ver agora mesmo. Nesse texto mostra a humildade de Jesus. Esse texto mostra a intimidade de Jesus. O texto diz que Ele habita entre nós. Ele veio e habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele andou no nosso meio. Ele conviveu. E é interessante porque a ideia bíblica é que existe ainda uma convivência desse Jesus, Deus, através de uma ação espiritual. Ele continua tendo essa intimidade conosco. Esse Deus é um Deus único, tem uma singularidade, e Ele tem uma glória que é única. Vimos a glória dEle, a sua própria glória, não a glória dos homens, não a glória que eu acho ser fantástica demais, mas ela diz assim, nós vimos a glória que é própria do unigênito do Pai, o único do Pai, não é uma glória qualquer. O texto, quando fala de Jesus e nos apresenta, introduzindo a história dele aqui no livro de João, está dizendo que Jesus é único e Ele tem uma glória única. E Ele veio manifestar, e Ele diz, e nós vimos. Não foi uma coisa que me contaram. João diz, nós vimos. E a última perfeição que o texto nos mostra é exatamente a perfeição. Cheio de graça e de verdade, perfeitamente gracioso e perfeitamente verdadeiro.
São 4 qualidades. E eu quero caminhar em cada uma delas com vocês de maneira breve. A primeira delas, a humildade. O texto diz: o Verbo se fez carne. João não diz apenas que Jesus nasceu. Ele podia ter dito: Jesus nasceu. Mas ele diz: o Verbo se fez, se colocou nessa situação. Ele encarnou, ele era já Deus existente, um ser espiritual pleno, que não precisava de nada para ser acrescentado para ele ser o que é. Mas ele mesmo resolveu, movido pelo Pai, a se encarnar. Ele assume para si uma natureza que não era dele. A natureza de Jesus era a natureza divina. E ele associa uma natureza humana. E isso, irmãos, é algo grandioso demais. Porque ninguém poderia chegar para Deus e dizer: eu quero que o Senhor desça aqui e venha se tornar como um de nós. Não tem. Foi um ato deliberado e de humildade para que ele pudesse fazer algo no lugar de homens, a favor de homens. Ele tinha que experimentar a lei de Deus e cumpri-la em todos os seus artigos, em todos os seus preceitos, para que ele pudesse sofrer uma morte, não por causa da sua perfeição, mas por causa da nossa imperfeição. E ele fez isso representando-nos, como Adão representou lá no início e pecou. Ele veio e ele, como segundo Adão, ele nos representa de forma perfeita, de forma pura, de forma eficaz. Mas para isso ele teve que deixar do seu direito de ser tratado como Deus e colocar-se para ser tratado como um homem. Ele deixa uma coisa, um direito que ele tem, para experimentar outro, mas sem jamais deixar de ser Deus. O fato de Jesus se encarnar, ele não perde a sua divindade, ele só abre mão do direito de ser tratado como Deus diante dos homens. E os homens realmente não o trataram como Deus. Jesus passou por várias situações difíceis. Ele diz algo muito precioso, quando ele diz: ele, o Verbo eterno, se fez carne. O mesmo verbo que ele trata no verso 1 ao verso 3. Ao Deus eterno, divino, Criador de todas as coisas, e que assumiu plenamente a nossa humanidade. Isso vai nos ensinar algumas coisas preciosas. A primeira coisa é que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Nós precisamos compreender isso. Deus, ao se encarnar, ele num ser só, numa pessoa só, ele assume a natureza que ele já tinha divina, e ele assume mais uma natureza, ele se torna plenamente homem, plenamente Deus. Ele tinha que ser Deus para que ele pudesse aplicar a sua graça sobre todos os homens, e ele tinha que ser homem para representar homens. Ele não só parecia humano, ele era como um de nós. A outra verdade que o texto e a Escritura nos mostra como um todo, é que essa redenção nossa, ela exige encarnação. E nós vimos isso quando estudamos o livro de Hebreus, no capítulo 2, que para salvar os homens, o Filho de Deus precisou tornar-se homem. Depois você dá uma olhadinha lá. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Verso 15. Lembrando que nós estamos quase terminando de expor o livro de Hebreus para os irmãos. 2, 14 e 15, diz assim a Escritura: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber,
o diabo e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Ele teve uma participação comum conosco de carne e sangue, para que ele pudesse representar-nos. Isso também é importante a gente entender. Deus cumpre todas as exigências a nosso favor. Outra verdade é que o poder de Deus, ele se revela onde existe fraqueza. E é percebido com muito maior facilidade onde existe fraqueza. Você já percebeu que quando nós estamos bem, quando não temos muitos problemas, ou problemas que a gente diz não temos nenhum, nesse momento a gente vive tranquilo e corremos o risco até mesmo de pensar em Deus ou solicitar a continuidade da graça, da bondade. Mas a hora que vem o problema, a primeira coisa que eu penso é: ei, e Deus? Ele pode me ajudar? O poder de Deus é muito mais fácil de ser percebido na nossa fraqueza. E sim, o poder de Deus é manifesto na minha fraqueza, na minha dependência, porque eu dependo de tudo nele para que eu possa existir, para que eu possa viver, para que eu possa ter esperança e para que eu olhe para o futuro e veja o novo céu e a nova terra como a morada que Deus tem para a minha vida. E uma última verdade dessas que podemos ver aqui sobre esse primeiro ponto é que a humildade está no centro do caráter de Jesus. A humildade está no centro do caráter de Deus. Paulo resume isso quando em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, ele diz que Cristo se esvaziou e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ele diz assim, versos 5 a 8 de Filipenses 2, tenda em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvazia e ele se humilha. Ele se esvazia daquilo que ele tinha direito. Ele tinha direito de ser sempre tratado como Deus, mas ele abre mão desse ser tratado como Deus majestoso. E ele se humilha quando ele se coloca debaixo da lei que ele mesmo publicou, que ele mesmo fez. E ele faz isso para nos ensinar a viver debaixo da lei e para cumprir toda a lei em nosso lugar. Seguir Jesus não tem nada a ver como subir ou descer no meu entendimento. Seguir a Jesus não significa eu ser melhor ou maior. Não é autopromoção e serviço. O orgulho é incompatível com o Evangelho. Servir a Cristo é ser humilde, como Cristo foi. O que Paulo está dizendo nesse texto, a partir do verso 5, é: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele diz, foi humilde. Não existe possibilidade de um cristão ser arrogante. Não existe. É incompatível. Por isso que a Escritura diz, quanto aos arrogantes, Deus os rechaça. Mas quanto aos humildes, Ele os humilha. Ele os exalta. Os arrogantes são humilhados e os humildes são exaltados. É isso que Deus diz em Hebreus. É isso que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, quando Pedro fala para os jovens, para eles terem um coração humilde.
E ele fala, olha, vocês jovens precisam ser humildes e jamais queiram ser arrogantes, nariz empinado, achando que é alguma coisa. Pelo contrário, você tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Por isso que seguir a Jesus é me colocar debaixo da autoridade dEle, humildemente. Só que Paulo vai um pouco mais além. Ele diz que o verdadeiro cristão, e você encontra isso em Filipenses também, ele tem que viver de forma humilde, considerando até mesmo os outros como superior a si mesmos. Nós vivemos num mundo onde nós somos educados a pisar na cabeça um do outro, a fazer o que é necessário para que eu possa sobressair. Saiba que essa é a ideia ou a ideologia do mundo que a gente vive. Eu preciso crescer. Só que tem aquela ideia que para eu crescer, eu preciso diminuir alguém. E isso é comum. Alguém quer ser visto, e aí ele aponta para a falha do outro e diz, está vendo como ele é imperito, como ele é incapaz? Mas eu dou conta de fazer. Então o lugar é daquele que é habilidoso e é capaz. E a Escritura diz, Então, essa é uma verdade a respeito de Jesus que nos afeta. Uma outra coisa que o texto diz é que Jesus habitou entre nós. Isso tem a ver com intimidade, com convivência, relacionamento. Se existe um problema de existência humana na sociedade contemporânea, é a ausência de bons relacionamentos. Quantos amigos você tem? Pensa aí. 1, 2, 3. Você tem 4? Você tem 5? É provável que muitos não cheguemos aos 5. Nós temos conhecidos, nós temos pessoas que fazemos coisas juntas, mas amigos são aqueles que são mais do que irmão, diz a Escritura. São aqueles que eu penso com confiança, eu tenho coragem e quando necessário eu busco nessa pessoa. O amigo é aquele que anda comigo, que quando sabe que está acontecendo alguma coisa comigo, não é igual ao outro que também sabe, mas não se preocupa, porque senão vai ter que se envolver com a sua necessidade. O amigo é, sabendo da sua necessidade, ele diz, o que eu posso fazer para te ajudar? Quando o texto diz que Jesus habitou entre nós, a palavra aqui é, ele armou uma tenda. A palavra no original é, ele tabernaculou. Ele fez uma tenda ao lado da nossa tenda. Na cultura daquela época isso era compreensível, tremendamente compreensível. As pessoas viviam assim. E as pessoas que tinham afinidade, elas gostavam de colocar a sua casa perto daquelas pessoas que eles amavam. E normalmente as famílias faziam isso. Mas muitas dessas famílias tinham aqueles que eram agregados, que eram amigos, que eles confiavam e que eles queriam que desfrutasse das bênçãos que a família desfruta. O Verbo habitou entre nós, o Verbo armou sua tenda, ele veio morar juntinho com a gente. E isso vai conectar diretamente Jesus ao tabernáculo do Antigo Testamento, como eu disse para vocês. Sabe qual a ideia da tenda ou do tabernáculo no Antigo Testamento? Foi um local onde Deus deu todas as orientações para que fosse construído com todos aqueles detalhes. Havia porta, havia um átrio onde as pessoas entravam com os animais, havia um altar de sacrifício dos animais, era o maior lugar dali de dentro. Havia logo depois um incensário antes de uma tenda dentro da tenda, que era dividida em 2 partes, e ali tinha alguma coisa que ficava subindo um incenso, queimado o tempo todo, que simbolizava as orações, e aí ele vai.
Cada uma daquelas coisas tinha um propósito de apontar para uma perfeição de Deus. Aquele sacrifício que era morto, que era feito no tabernáculo, naquele altar de sacrifício, apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele incenso e aquela fumaça que subia, significava as orações dos santos na presença de Deus. Aquela luz que tinha dentro daquela segunda tenda, simbolizava Jesus é a luz do mundo. Aqueles pães que estavam em cima daquela mesa e que deveriam ser mantidos na mesa da proposição, eram os pães que apontavam para a realidade de que Jesus é o pão da vida. Ei! E aquele lugar onde o sacerdote lavava-se, era o sangue de Cristo que livra-nos da sujeira do pecado. Então, quando Deus está dizendo, através de João aqui, que o menino que nasceu, o verbo que encarnou, ele veio para morar em nosso lugar, ele está dizendo, ele veio para ter intimidade conosco, para cuidar da gente, para estar presente. Lembre-se, querido, Deus não esteve, Ele continua e sempre estará junto de nós. Foi Ele que escolheu vir até nós. É Ele que está em todo lugar com todo o seu ser, mas com a igreja, Ele faz isso para cuidar de nós, para derramar sobre nós graça, para agir dentro de nós com o seu Espírito, para nos convencer do nosso pecado, para que arrependamos, para que possamos ser instrumentos nas mãos dEle. Essa presença de Deus que está no nosso meio, é para agir a nosso favor. É uma intimidade que faz diferença. Não é aquele amigo que eu digo, não, é aquele amigo que a gente faz só alguma coisa. Não, é aquele amigo que liga para mim e diz, eu vou estar com você. Ele diz, não, mas eu só vou ter uma intervenção curta ali. Ele diz, não, eu vou lá, eu fico com você. Tem alguém que vai ficar com você? Eu fico. Porque eu cuido de você. Essa presença. Dizer que Deus está tabernaculando ao nosso redor, aponta para os sacrifícios que Jesus fez pelos nossos pecados. Pelos cordeiros que eram imolados e apontavam para Jesus. Queridos, quando Jesus diz, olha, eu estou presente como morando ao seu lar, eu estou fazendo o que é necessário e me esforço por vocês. Tem a ver com expiação. A presença de Deus no nosso meio e essa intimidade é para que conheçamos a Deus dia após dia. E várias vezes Deus abre nossos olhos para que a gente perceba, Deus está aqui. Foi por causa dele que tudo isso aconteceu. E eu conheci um pouquinho mais do Senhor. A intimidade me abre os olhos para conhecer mais o Senhor e me alegrar dele. E tudo isso se cumpre na pessoa de Jesus. Jesus é Deus presente. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é a revelação final de Deus. Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, ele diz que residia em Jesus a plenitude de Deus. A palavra plenitude ali é pleroma. É como se Paulo estivesse dizendo, você quer conhecer Deus completamente? Olha para Cristo. O próprio Senhor Jesus, quando Ele fala de si mesmo para os seus discípulos, Ele diz, olha para mim, você quer conhecer a Cristo? Você quer conhecer o Pai? Olha para o Filho. Você quer conhecer a Deus? Olha para mim. Quando o Senhor Jesus é crido, e quando Ele entra na nossa vida, Ele tabernacula conosco, Ele abre moradia ao nosso lado, Ele convive conosco. Esse Deus é um Deus que age. E tudo isso é maravilhoso demais, irmãos. O nosso Deus não é um Deus distante. E se há necessidade dele rasgar os céus para vir agir a favor do seu povo, Ele rasga os céus e age poderosamente na vida de quem Ele quer agir. Ele é um Deus de milagres.
Nossa, pastor, no culto presbiteriano você está falando de milagre? É claro, porque a Escritura nos apresenta um Deus de milagre. Não o milagre que eu planejo, mas o milagre que Deus planeja e Ele faz. É um Deus que cura, é um Deus que sara o corpo, que cura a alma, as dependências que o homem tem de coisas que não deveria depender. É Deus que nos livra dos nossos ídolos e dos nossos pecados, dos nossos vícios e das maneiras inadequadas de vivência. Sabe por quê? Porque esse é um Deus que age. A Escritura nos mostra que esse Jesus encarnado, ele andou no meio das pessoas, ele tocou em leprosos e os curou. Ele caminhou com pecadores e os convenceu do seu pecado e que havia redenção para eles. Jesus sofreu, chorou, ele foi rejeitado porque ele conviveu com pessoas. Quando seu amigo morre, Lázaro, e ele sabe da morte de Lázaro, diz a Escritura, ele chorou. Ele sabia, ele conhecia, ele tinha prazer na vida daquele rapaz. E ele fez um milagre. Depois de 3 dias, ele diz, arranca fora essa pedra, que era o túmulo, e aquele homem sai para fora, ressuscitado. Esse é o nosso Deus. Um Deus íntimo, que conhece cada uma das nossas realidades e cuida de nós. Esse Jesus que nós cantamos no Natal, que veio, ele veio para ser esse Deus íntimo conosco. Não foi só naquela época, ele é um Deus presente hoje. Nós adoramos a Deus por aquilo que ele é hoje. Assim como ele veio até nós, o Evangelho vai até as pessoas hoje, e nós conhecemos a Cristo assim. Terceira coisa que nós temos no texto, é que Jesus, ele é singular, e vimos a sua glória. Eu não vi a glória de outro, eu vi a glória de Cristo. Ninguém tem a glória de Cristo, a não ser que ele nos conceda da sua glória. Mas aqui no texto, o texto está dizendo, vimos a sua glória. É algo impressionante essa expressão. No Antigo Testamento, glória era a manifestação visível do Deus invisível. A glória de Deus era demonstrada através do fogo, da nuvem que aparecia, por exemplo, dentro do tabernáculo, quando o sacerdote levava os sacrifícios e intercedia pelo povo, e diz o texto que a nuvem do Senhor enchia aquele lugar. Aquilo demonstrava a presença de Deus, demonstrava a glória de Deus, um tremor de terras, um agir poderoso, uma presença singular, enquanto uma árvore, ela está pegando fogo e ela não se consome, e Deus dali solta palavras que aquele homem compreendeu, e antes de mais nada, ele disse, arranca fora dos seus pés a sua sandália, porque eu estou aqui, esse terreno, esse chão é santo. Esse é o Deus singular, e que de diversas maneiras apresenta a sua glória diante de nós. Nós não vemos a glória de Deus só naquele momento da transfiguração, que a Escritura nos mostra. Mas nós vemos a glória de Deus nos seus sinais, nas suas palavras. Nós vemos a glória de Cristo na sua cruz. Nós vemos a glória de Cristo na sua ressurreição. Nós vemos a glória de Cristo quando Ele entra no meu coração e se torna o Deus presente na minha vida. E Ele me permite ver que Ele é o Senhor. E eu me alegro em ser o seu servo. E essa glória de Cristo, ela é exclusiva. Glória como do unigênito do Pai. Não é uma glória qualquer. Essa semana a minha norinha formou em medicina. E estávamos lá tão felizes. Um momento glorioso. É tão difícil
Vocês dois são recém-formados também. É tão difícil. E tem outros formados em outras áreas, é tão difícil. E os pais estavam ali, os avós estavam ali, uma tia idosa estava ali, e nós ali, e nos alegramos. E na hora que chamou o nome dela, a gente estourou uns negócios lá, papel para todo lado, e aquela coisa toda, e que alegria. E depois, quando nós fomos abraçá-la, abraçar os seus pais, a gente dizia, puxa, que momento especial. Muita coisa aconteceu para que houvesse aquele momento glorioso. Mas apesar de tudo aquilo que fazemos, a glória maior é de Deus. Porque é Ele que me qualifica para que tudo aquilo pudesse acontecer. Para que os pais pudessem ter condição de sustentar e trabalhar bastante, ter saúde física, ter isso e ter aquilo. Jesus não é um caminho, Ele é o único caminho. Não há outro mediador, não existe outro Salvador, não existe outra glória redentora. Somente Cristo tem. Por isso que nós vemos a glória de Cristo. E nós não poderemos, em momento algum, atribuir a outro a glória do nosso Redentor. Não existe glória a não ser em Cristo para a nossa redenção. Quando alguém busca em outro lugar a salvação, o perdão dos seus pecados, a vitória sobre as dificuldades, e ele não busca no Deus Jesus, que é o nosso mediador diante do Pai, que observa as nossas orações para intervir, lembre-se que Deus não vai aceitar isso. Ele não compartilha a glória do que Ele é conosco. É dele. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus Criador. É Deus em Cristo que derramou sangue em meu lugar. Não foram outros deuses que os homens tantas vezes criam por aí. Não existe fé cristã sem a exclusividade de Jesus. É por isso que quando nós estudamos uma matéria chamada seitas e religiões, nós diferenciamos o verdadeiro cristianismo pelo falso cristianismo, principalmente por duas bases. A primeira, a autoridade da palavra de Deus. A Escritura é a única regra de fé e prática. Eu não posso acrescentar mais nada à Escritura e dizer, minha vida depende de outras coisas. Não, é a Escritura. E a segunda e a mais importante, Jesus é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Isso é cristianismo. E essa glória é desse Deus nosso, Jesus Cristo. E por último, o texto nos mostra que esse Jesus que veio ao mundo e que se tornou o Verbo perfeito no meio de nós, Ele está cheio de graça e de verdade. Ele é perfeito. João encerra aqui o versículo com uma descrição da essência de Deus de uma forma muito bela, cheio de graça e de verdade. Isso é um ecoar de Êxodo capítulo 34, verso 6. Quando Deus se revela a Moisés como abundante em amor, leal e cheio de fidelidade. Deus mostra para Moisés, olha, eu amo, estou leal ao meu amor, ao compromisso que eu tenho, e eu vou cumprir isso de maneira fiel. Jesus é a manifestação perfeita desse Deus. Ele tem uma graça que não pode ser copiada. Ele tem uma graça que Ele dispensa a nós, um favor que não merecemos, que somente Ele pode dar. Lembra de uma coisa, graça sem verdade, graça sem a verdade, ela gera permissividade. Porque a graça orienta. E a verdade, sem a graça, gera legalismo. Eu não faço porque Deus
está dentro de mim e fazendo a sua obra em mim com a sua graça. Mas eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. É obrigação. E isso é legalismo. Graça e verdade são coisas que andam juntas e que produzem transformação. E nós encontramos isso na perfeição que há em Cristo Jesus. Nunca o Senhor Jesus falhou nesse equilíbrio. Ele foi gracioso com pecadores arrependidos, como eu e você. Jesus foi verdadeiro com hipócritas endurecidos e disse para eles verdades que eles precisavam ouvir. E muitos não se arrependeram. E ele aplicou a sua graça e verdade de forma perfeita para nos convencer com a sua graça e a fé, para que pudéssemos entender que ele é a verdade que salva. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paulo, ele afirma que nós somos transformados ao contemplar essa glória de Deus. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A graça, a verdade e a glória de Deus nos transforma. Crer em santidade, irmãos. Crescer na santidade cristã é crescer em graça e em verdade, que nós encontramos só na pessoa de Cristo. Você quer crescer na sua pureza, na sua obediência, na sua vida plena, sem comprometimentos, na intimidade com Deus? Cresça no conhecimento da graça e da verdade de Deus. Como é que nós podemos concluir tudo isso? Talvez eu pudesse dizer, porque Jesus veio. Mas ele falou isso o tempo todo. Jesus veio e fez a obra toda que ele fez. E nós agradecemos o início da obra dele com a sua encarnação. Porque ele se humilhou. Ele é o Deus que se aproximou de nós. Ele é o Deus que se mostrou, se revelou a nós. E ele é um Deus que nos salvou. E é um Deus que cuida de nós todos os dias. O Verbo se fez carne para nos libertar da carne. Ele se fez homem para nos libertar da natureza carnal e caída. Quando nós entendemos isto, resta apenas uma resposta apropriada para tudo isso. Glória a Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós devemos, nesse Natal, lembrar de cada um desses detalhes, para que o nosso Natal tenha um significado pleno, e não simplesmente uma ideia solta a respeito do menino Jesus, que sempre foi Deus, eternamente, e que veio ao mundo. Passou por todas as etapas, experimentou tudo aquilo que ele deveria experimentar, por amor, mas em momento algum deixou de ser Deus, cheio de glória. Louvado seja o nosso Redentor, Jesus Cristo. Quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor. Nós vamos orar. Senhor, tantas coisas belas nós encontramos em cada partezinha dos versículos que lemos da Tua Palavra, em especial aqui a respeito do Teu Filho. Ó Deus, obrigado porque quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para cumprir as Suas promessas eternas que encontramos desde o livro de Gênesis. E Ele cumpriu uma por uma até o fim.
Ó Deus, nós te agradecemos porque quando olhamos para a Escritura, vemos que o Senhor colocou o seu filho numa situação tão desfavorável. Mas o Senhor fez isso porque o Senhor tinha algo maior para cumprir através da vida dele. A nossa redenção. Ó Deus, abra os nossos olhos para que possamos compreender que o Senhor nos amou de tal forma que nos deu o seu Filho. O Senhor nos fez grandes, o Senhor nos fez alvo do seu amor e da sua intenção eterna. O Senhor cumpriu na história todas as coisas para que o Cristo glorificado, o Cristo verdadeiro, o Salvador dos homens viesse ao mundo. E que nesse Natal, Pai, nós possamos falar para as pessoas desse Deus e da glória que existe em Cristo Jesus. Quando lembramos que Jesus Cristo, ao nascer, teve homens que vieram de longe para vê-lo e se prostrarem diante dele, que anjos desceram do céu para adorá-lo e glorificá-lo. Todas essas coisas simplesmente confirmam aquilo que esse texto está nos dizendo, que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Abençoe a tua igreja, fortalece-nos, ó Pai, com a tua presença e graça e verdade. Em nome de Jesus, ó Deus, que oramos e pedimos que o Deus da paz, que tornou a trazer dos mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe, vos guarde, faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje para todos sempre.